Olá, uma ótima noite para você. Um ano avança. 2015 confirma os sinais de ser um ano de dificuldade, dos governos muita austeridade. E nas finanças pessoais, hein? Como administrar esse orçamento apertado? É hora de grandes investimentos ou é melhor esperar? Quem vai nos ajudar a responder essas e muitas outras questões é o consultor financeiro Erasmo Vieira. Erasmo, tudo bem? Seja bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Esse negócio da gente tá falando aí que o ano tá muito ruim, isso é coisa de gente descontrolada ou, no seu entendimento, realmente está um ano que é melhor prestar um pouquinho mais de atenção? Melhor prestar um pouquinho mais de atenção, e isso requer um bom planejamento para a pessoa não passar apertos durante esse ano de 2015. Pois é, você já está apertado, não quer passar aperto, não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. E participam deste programa as jornalistas, a jornalista Lorena Mendonça, que é produtora e repórter aqui da Rede Minas. Com remixagem, acho que é. Participam do programa as jornalistas Lorena Mendonça, que é produtora e repórter aqui da Rede Minas. Nós convidamos também a Cecília Cruel, que é jornalista da Partners Comunicação Integrada. E você, nosso convidado mais do que especial, vamos interagir por meio das redes sociais, mesmo este programa sendo gravado. A sua pergunta, o seu comentário é muito bem-vindo. Porém, eu vou te dizer já de cara uma coisa, eu já vou convidar o Erasmo para depois ir lá na nossa fanpage, na medida do possível, Erasmo, puder dar uma respondida lá, porque eu sei que vai borbulhar de perguntas, porque essa história de orçamento, né, gente, é um negócio complicado. Todo mundo só está falando, o pessoal da economia só fala notícia ruim. Esse ano só tem notícia ruim. A primeira notícia que a gente teve do novo governo, né, da nossa presidente, foi que haveria uma reestruturação, haveria cortes. Aí a gente viu reportagens de vários governadores que estavam entrando, assumindo, falando que precisava de uma reestruturação, que haveriam cortes. Então, eu quero conclamar as pessoas também, né, a olhar o orçamento pessoal para fazer uma reestruturação. E fazer corte? E, se possível, se precisar, dar uma enxugada. Fala, corte é duro, dói, né, mas tem jeito de enxugar o orçamento. Isso eu falo que sempre tem jeito. Você sabe que eles inventaram uma expressão no governo que é muito boa para isso, né? Contingenciar. Contingenciar. Né? Se tem uma forma quando o governo não quer gastar um dinheiro, mas não quer dizer corte, ele fala, nós vamos contingenciar esse gasto, significa, o dinheiro vai ficar ali escrito, mas nós não vamos soltar ele não. Pode ser uma boa, né? Contingenciar uma parte do orçamento. Eu tenho uma orientação que as pessoas devam buscar fazer mais com menos, com planejamento, usando bem o dinheiro, porque dinheiro não está fácil de ganhar, mas está muito fácil e rápido de gastar. Se você não der valor para o seu dinheiro, aquele todo real que passa na sua mão, aí muitas vezes o dinheiro vai embora e a pessoa não tem noção de onde está indo o dinheiro. Esse é um dos principais erros que a maioria das pessoas cometem ao não controlar o orçamento. Achar que tem na cabeça tudo que gasta e normalmente não se tem. Erasmo, a gente vê muito essa questão de alta aqui, alta ali, e às vezes as pessoas não entendem na prática o que significa para o consumidor, para a pessoa que está lá na casa dela, o que representa essa alta, o que ela vai ter que gastar na prática, o que ela vai ter que economizar na prática. Bom, Lorena, essa também é uma notícia mais ou menos que a gente recebeu, né? Alta na luz, alta no dólar, que impacta tudo, alta na gasolina. Então, essas coisas são coisas básicas, em que todos nós gastamos. Difícil uma pessoa que não tem luz em casa, que não é dependente da gasolina, mesmo que ela não tenha um carro, ela depende do transporte, que provavelmente o transporte vai acabar aumentando também. Então, essas coisas básicas vão comer uma parte maior do seu orçamento, do seu salário. Quer dizer o quê? Que vai sobrar menos para outras coisas. Onde que você vai ter que economizar? Vai ter que economizar em outras coisas. Não tem como eu chegar, muitas vezes, por exemplo, um grande erro que as pessoas fazem é não ter o controle. E quando tem, coloca assim, água, luz, telefone, cartão de crédito. Cartão de crédito, por exemplo, na minha planilha que eu forneço para as pessoas, eu não coloco cartão de crédito. Não pode ter cartão de crédito, porque cartão de crédito não é gasto. Cartão de crédito é a forma de pagamento, é como se fosse um dinheiro ou cheque.
Então as pessoas têm que ver lá aonde que gastou no cartão de crédito. Então gastou no supermercado, gastou em roupa, gastou no salão, gastou nos diversos gastos que todo mundo tem. Então, diante disso, essas outras coisas certamente vão ter que diminuir, porque a luz vai aumentar, a gasolina vai aumentar. O básico, né? O básico vai aumentar. E evitar pagar sempre à vista, né? Evitar gastar o cartão de crédito. O cartão de crédito eu falo que é uma excelente ferramenta de consumo, mas você tem que saber usar. A gente pode até falar aqui das vantagens e desvantagens do uso de cartão de crédito que vai render. Vai render um pouquinho. Vou anotar. Mas esse começo do ano, né? Todo começo do ano é sempre uma dificuldade para fazer o planejamento. Entre férias, final de, né, as festividades, o carnaval que está aí. Como que é melhor, assim, a gente se controlar com a perspectiva de um ano como 2015? Vamos lá, é evitar se endividar. Essa é a primeira orientação que eu passo. Evite o endividamento, principalmente se esse endividamento for por conta de desejos. Eu falo sempre que nós temos apenas 2 tipos de gastos que a gente realiza: a necessidade e o desejado. Não é que você tem que viver como um pão duro, sovina, um mão de vaca, um avarento, só com o necessário. Mas se for desejo, você tem que fazer a pergunta: tenho ou não tenho dinheiro? Vai atrapalhar ou não vai atrapalhar o meu orçamento? Por exemplo, eu faço uma pergunta: carnaval é necessidade ou desejo? Então, a pessoa tem que avaliar qual tipo de carnaval que cabe no orçamento dela. Cabe viagem, cabe hospedagem, cabe alimentação, ou vamos, quem está na sua própria cidade, aproveitar o carnaval da cidade, fazer uma festinha em casa, que normalmente é melhor do que ir no barzinho. Então, algumas coisas as pessoas têm que priorizar. Por quê? Porque tem um orçamento a cumprir em 2015. E a dica principal é que toda forma de endividamento está mais cara. Cartão de crédito, se você não paga no vencimento, ele está com juros maior e está com IOF maior. O cheque especial está com IOF maior, taxa maior. Se você vai pegar um empréstimo, está com taxa maior. Se você vai financiar um carro, comprar, que talvez trocar o carro. Aí eu pergunto: é necessidade ou desejo? Seu carro realmente não está funcionando e você precisa de um carro, ou você quer, por desejo, melhorar o carro? Então as pessoas têm que avaliar. Pegar alguns ganchos aí, tem um monte de coisa saltitando aí. Mas, por exemplo, a questão do carro, necessidade ou desejo. Vamos tentar ajudar o nosso telespectador a fazer essa conta. Sim. Eu já vi muita gente dizendo o seguinte: mas sabe o que acontece, Luciano? Tem que trocar o carro, porque ele está começando a deixar de ser seminovo. Estou com um carro aí com 3 anos de uso, saiu da garantia. Eu acho que talvez agora se fosse a hora boa de eu trocar, porque aí eu não perco a garantia. Agora tem garantia, tem carro que tem garantia até de 5 anos. 5 anos. Então aí a pessoa fala: saiu da garantia, acho que é a hora de trocar. Tem a hora certa de trocar, por exemplo, para quem acompanha tudo na pontinha do lápis, tem a hora certa de trocar carro? Olha, eu falo que o ideal é que, por exemplo, a pessoa vá, quando ela vai trocar de carro, ela dê pelo menos 50% de entrada e financie os outros 50% em 36 parcelas. Por quê? 36 parcelas, você estaria 3 anos com o carro, seja ele novo ou seminovo ou velho, mas é um tempo que você usou o carro e daqui a 3 anos você está com um carro quitado para trocar por outro. Qual que é o maior erro das pessoas? Elas vão e financiam por 60 meses. 60 meses tem aquela promoção, né? Se você compra um e paga 2. Que ótimo. E ele vale a metade e ele ainda vale a metade você do que compra um carro sem entrada em 60 parcelas, paga quase 2 e ao final de 5 anos seu carro vale meio. Meio. Então é um carro e meio que você pagou. Eu falo de juros e de multa por você usar um dinheiro que não era seu, você pegou emprestado. Então, carro, como é uma coisa que o brasileiro gosta de trocar, carro foi feito para durar mais de 3 anos, todos os carros. Mas, os novos, eu não sei se eles estão pensando nisso não, viu? Eu estou achando que o pessoal está gostando da ideia de fazer ele para... Descartável. Mas como nós brasileiros temos essa questão de paixão por carro e gostamos de trocar de carro, eu falo: olha, tente comprar em 36 parcelas. 3 Seja anos carro, é um tempo bom, então. Em moto que você está com o carro, você aproveitou o carro. E outra coisa que as pessoas falam: meu carro está dando muita manutenção, eu tenho que trocar ele. Se ele está realmente estragado, na hora que você trocar, quem for comprar vai ver e vai desvalorizar seu carro. Carro você tem que tomar conta. Você tem que alinhar, você tem que balancear, você tem que trocar o óleo, você tem que fazer as revisões.
porque senão ele vai dar problema mesmo. O carro que ele é bem cuidado, ele é bem valorizado no mercado. Então não é só andar, colocar gasolina e pronto, esperar o motor fundir. Então tem que avaliar, cuidar dos seus bens. E na hora de trocar, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas Erasmo, 36 parcelas, a parcela vai ficar alta. E aí? E aí é o seguinte, é o valor do carro que você está comprando. Compra um carro mais barato, pague ele, para depois você pular. Fazer ele de degrau. De degrau. Isso para tudo. Muitas vezes eu brinco nas minhas palestras, que eu ministro muitas palestras, a pessoa compra um celular, último modelo, aquele aparelho fantástico. Aí você, deixa eu dar uma ligada, não tem crédito. Coloca no plano controle. Então, voltando na questão do carro, um atendimento que eu conversei depois de uma palestra, o cara me falou, Erasmo, eu comprei um Palio, paguei em 60 parcelas, paguei todas as parcelas certinho. Agora, Erasmo, eu vou começar a pagar o IPVA, tem 5 anos que eu não pago, e com juros de 20%. Ele me mostrou, ele não havia pago, ele falou que cabia no orçamento somente a prestação. O seguro, o restante não fez mais nada. Né? Então, o que eu falo? Carro é compra direta. Indiretamente vem uma série de coisas agregadas com o carro. Além da parcela dele, ele vem toda a manutenção, imposto, IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento. Como que você tem um carro financiado sem ter um seguro? Tem que ter seguro. O carro financiado tem que ter seguro, porque já vi gente que o carro foi roubado e ele não tinha. Ele estava pagando prestação de um carro que foi roubado. Olha que coisa triste. E se não pagar, ele vai preso. Né? E a verdade é essa. E eu tenho um estudo que você comprando um carro, para pagar uma prestação de R$580, o custo desse carro no seu orçamento é R$1.200. O dobro, né? Mais do que o dobro, um pouquinho a mais do que o dobro. Já que você entrou no valor, qual que é o valor ideal para uma parcela de acordo com o orçamento de cada um? Percentual, assim. Isso. Eu não gosto de trabalhar com percentual. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família. Então você pode comprar um carro de quanto? Quantos por cento? Quantos por cento da sua renda? Uma vez teve uma pessoa que me perguntou, Lorena, uma pergunta muito interessante. Quantos por cento da minha renda eu devo direcionar para me comprar meu imóvel? Eu respondi para ela o seguinte, quão importante é esse imóvel na sua vida e quando que você quer adquirir seu imóvel? Porque se você se comprometer com seu imóvel e direcionar uma grande parte do orçamento para ele, mais rápido você tem um imóvel, o imóvel vai ser seu. Mesma coisa para o carro, mesma coisa para tudo da sua vida. Ah, tem gente que gosta de, sei lá, comer fora de casa e não faz comida em casa. Quanto da sua renda pode colocar? Agora tem gente que só come em casa. Então, se eu tabelar aqui X% da sua renda é para comer fora, talvez eu não atenda uma pessoa e a outra que nem sai para comer. Generalizar demais. Não às posso vezes a pessoa generalizar. é solteira, né? Que o carro é um sonho, então ela pode comprometer até o jovem aí, está querendo até 70% da renda, ele só vai fazer isso. Agora, é claro que vale lembrar que tem que incluir os outros, faz a continha aí, né? Lembra do que o Horácio falou. Não adianta não, porque eu vou pagar a minha prestaçãozinha de 500 conto, não, 500 não, 1.200. Todas as taxas, vamos fazer né? a conta. Quando eu falo para os jovens, quando eu faço palestra para os jovens, por exemplo, eu adoro falar para esse público. Por quê? Eles querem tudo ao mesmo tempo. Ele quer o carro, ele quer a roupa, ele quer o celular de último modelo, ele quer viajar, ele quer ir para balada. Com um salário de iniciante, de estágio. R$800. Então, às vezes, você tem que... O que é necessidade, o que é desejo? Qual que é mais importante, um carro ou a faculdade? Outro dia, eu estava fazendo um trabalho que eu fui fazer a consultoria na empresa, a empresa me contratou para palestra para os funcionários, curso para os funcionários e depois consultorias individuais. Me chega um rapaz de 23 anos com um apartamento quitado. Nossa. Eu falei, que isso? Mas você é uma raridade, como que é esse negócio? Não, quando eu comecei a estagiar, eu ganhava R$400 por mês de estágio. E eu sei aqui na minha região que eu não iria ficar desempregado, porque até qualquer coisa que eu fizer, eu ia ganhar R$450. E fiz uma prestação de 350 num apartamento do Minha Casa e Minha Vida. E aí o que aconteceu? O apartamento estava ficando pronto e valorizou muito.
ele estava pensando em vender o apartamento com 23 anos para investir em outras coisas que ele não está pensando em sair da casa dos pais. Aí ele falou, olha, os meus colegas partiram para moto, partiram para carro, e eu quis um apartamento. Pois é, eu ia até dizer o seguinte, que não dá nem pra fazer muita propaganda, porque tem muitas meninas lá do outro lado pensando que esse moço é solteiro, que tá difícil. Mas isso é uma boa pergunta. E para os jovens casais agora, que estão planejando a casa, planejando a família, agora é a hora de comprar um apartamento, de às vezes investir nessa estrutura familiar? Uma coisa muito importante é, hoje, o acesso ao crédito está muito melhor. Isso possibilita nós brasileiros adquirir muito mais coisas, mas o crédito ainda é muito caro. Ainda é muito caro, a Caixa teve um reajuste agora para os apartamentos mais caros, os apartamentos mais baratos ainda estão com a taxa mais baixa. Mas eu falo o seguinte, o rapaz trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite. A moça trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite. Quem casa quer? Muitas vezes é só uma cama e às vezes não tem nem tempo para divertir na cama. Então, por que precisa de comprar um apartamento definitivo e fazer um financiamento de 30 anos agora? Talvez, se esse casal tiver um planejamento direitinho, ele pode até morar de aluguel, de forma que ele invista na carreira dele, invista num curso, invista num curso fora, numa graduação, uma pós-graduação, para ele melhorar a renda da família, do casal jovem, e aí sim partir para um financiamento. Por exemplo, eu atendi uma pessoa recente que ela tinha 28 anos de idade. Ela fez um financiamento à Caixa de 35 anos. Eu falei com ela, você está se endividando, você nem viveu esse tempo ainda. Em 35 anos, você vai casar, você vai ter filho, filho cresce, filho entra na faculdade, filho sai da faculdade, você está pagando seu apartamento ainda. Qual que é a dica que eu passei para ele? Enquanto você, por exemplo, não arrumar um filho que tiver com um orçamento mais tranquilo, tente adiantar o pagamento das parcelas lá de trás, do seu saldo devedor, para que você pague mais rápido. Uma outra coisa, né, falando em apartamento, quando existe a opção de você, por exemplo, usar o FGTS no financiamento de apartamento. Eu recomendo que as pessoas usem, porque é um dinheiro que está rendendo pouco. Então, se você está comprando, vale a pena. Se você já tem um financiamento e está com saldo de FGTS, eu também recomendo que você utilize, e existe duas formas de utilização. Um que é para bater no valor da prestação do apartamento e o outro que é para bater no saldo devedor e, consequentemente, você abate no número de parcelas. Seu financiamento acaba muito mais rápido. Então, de preferência, eu indico que as pessoas façam a segunda opção, para bater no saldo devedor, ficar com a mesma parcela e pagar o seu financiamento mais rápido. Horácio, você levantou uma questão que eu acho que é até um pouquinho polêmica. Eu vou aproveitar e deixar essa pergunta já para o próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas eu já vou deixar a pergunta. A pergunta é o seguinte, você falou aí que às vezes vale a pena morar de aluguel. Será que sempre vale a pena morar de aluguel? Eu queria que você explicasse isso para a gente no próximo bloco. Quando vale a pena comprar um imóvel, quanto vale a pena ficar no aluguel, viu? Nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Nós estamos de volta. Eu já ia até te dizer o seguinte, para você que acompanha o noticiário, já deu para perceber que 2015 é um ano apertado. Eu falei, não, você não precisa nem acompanhar o noticiário, basta que você possa olhar seu contra-cheque, olhar suas contas, eu tenho certeza que você já está aí fazendo algumas equações. Quer saber como é que conduz um orçamento nesse ano assim um pouquinho mais difícil do que o normal? Para isso nós convidamos o consultor financeiro Erasmo Vieira, que está nos ajudando aqui. No primeiro bloco já deu umas dicas legais sobre carro, sobre imóvel, que eu tenho uma pergunta no ar também. Eu desde já vou te recomendar assistir o primeiro bloco no YouTube, se você pegou agora, tem dicas importantes. Participam do programa as jornalistas Lorena Mendonça, que é aqui da Rede Minas, e também a Cecília Cruel, que é jornalista da Partners Comunicação Integrada. Erasmo, você conversando aqui, respondendo a Cecília, você soltou uma pergunta, uma resposta, assim, falando, olha, aí você tem que ver se vale a pena ficar no aluguel. Eu quase caí da cadeira aqui,
fiquei lembrando assim daquelas boas conversas que a gente tem, que o pessoal, não, aluguel nunca é bom. Tem algum momento que o aluguel é bom? Sim. Sim, por exemplo, quando a pessoa... Eu dei a dica, tem que ser mais humilde. Então, se você... R$2.000 você tem no orçamento para, sei lá, pegar uma prestação na casa. Mas você consegue pegar R$1.000 e viver de aluguel um período, e R$1.000 você investe num curso, numa pós-graduação para você, que vai te dar um retorno, pode te dar uma promoção. Talvez seja interessante ficar por um tempo no aluguel, entendeu? Agora, se você tem R$1.000 de aluguel e existe a possibilidade de você mudar e pegar um financiamento num bairro mais longe de mais ou menos R$1.000, não tenha dúvida que assuma o financiamento. Então, quando você está começando a vida mais humilde, até me referindo àquela pessoa que... A pergunta era até nesse contexto, era de jovem casal, né, Cecília? Exato. Às vezes a pessoa não tem nem um tostão para dar de entrada. Está pegando um apartamento 100% financiado. Será que não poderia ficar um pouquinho de aluguel, mais humilde, juntar um dinheiro para dar uma entrada e financiar menos esse? Agora, a orientação que eu passo, como eu falei, evite endividamento. Seja qualquer tipo de endividamento. Ah, vamos comprar um sapato. Um tênis. Vamos falar um tênis que um tênis... Não fala de sapato, você está no meio de duas mulheres, é perigoso. Vamos falar um tênis. É um outro assunto que a gente pode falar. Mas tênis, quanto que custa um tênis para um filho? Não é R$250, é 10 parcelas de 25. É muito mais barato. As pessoas pensam que é mais barato. Não é. É 250 do mesmo jeito. Né? Agora a pessoa compra um tênis em 10 parcelas para caber no orçamento. Ah, por que eu tenho dinheiro e vou pagar? Eu prefiro pagar. Isso está errado. Por quê? O tênis, provavelmente, principalmente se for de um menino que joga bola, em 3, 4 meses ele vai acabar e você tem que comprar outro. Ainda está pagando o primeiro. Aí você vai para o outro e aí pura. Aí está errado. As meninas que gostam de comprar roupas e financiar roupas, às vezes de 5, 6, 7, 8 parcelas, sem juros. Você nem lembra mais da roupa. Você nem sabe o que você está pagando. Quer usar outra. Então, se você, mulher... Já saiu de estação, Já. né? Se você, mulher, gosta de comprar, não tem nada de errado nisso. Veja no seu orçamento quanto que cabe de roupa. Vá na loja, busca aquela coisa e compre, te dê de presente a roupa, entendeu? Que é uma conquista. Quantos de roupa? Então, eu falo que dinheiro foi feito para gastar. Poupar é ruim. Dinheiro foi feito para gastar, mas dinheiro também é para conquistar nossos sonhos. Então, se eu for deixar de consumir para poupar, ele tem que ser para um sonho mais bonito. Você tem que atribuir para aquela poupança um valor. Até vai ser uma das perguntas, certamente, que todo mundo fala que não sabe guardar dinheiro. Eu vou te dar um Troca exemplo. o nome aí, parece que fica mais fácil. Eu vou dar um exemplo de R$5 por dia. Com o que você gasta R$5 por dia? Um refrigerante, uma cerveja, um lanchinho? É pouco, hoje, né? Hoje está pouca coisa. Um lanche. Lanchinho é R$5. R$5. Lanchinho de padaria, É uma de padaria repórter, né, simples. Lorena? Vamos falar que seja uma cervejinha de R$5. Em 30 dias, quanto que dá? 150. Em um ano, R$1.800. Em 30 anos, se você colocar esse dinheiro na poupança, ele vira R$242 mil. Aí, sabe o que uma pessoa me falou numa palestra? Bebi meu apartamento. Verdade. Então, é prioridade. Não é que a pessoa deva parar de tomar cerveja, de fazer o lanche, mas é com R$5 que a gente compra um apartamento. Mas, Erasmo, aí vem uma pergunta. Onde que a gente pode achar esses pequenos vazamentos do orçamento para a gente tentar enxugar? Como que você acha que é uma estratégia isso? É no lanche, é no café? Onde que a gente pode buscar esses vazamentos? A primeira ideia é que você tem que conhecer seu orçamento. Você tem que saber realmente aonde que você está gastando o seu dinheiro. E muitas pessoas não sabem. Então, quanto de lanche que você gasta, quanto de salão que você gasta, quanto de barzinho que você gasta,
quanto de transporte que você gasta, quanto que é a sua alimentação. Alimentação é a coisa que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia. A alimentação dentro de casa é um preço, a alimentação fora de casa é um preço. O que é, eu falo que o que é caro, o que é barato. Muitas vezes, por exemplo, a alimentação fora de casa, as pessoas falam assim, eu estou economizando que eu estou comendo fora de casa, eu não gasto gás, eu não gasto água. Mas quanto que é o quilo da comida, por exemplo, num self-service? Tem desde 20 e poucos reais a 60 reais no shopping, se tiver uma comida japonesa. Então, as pessoas têm que pensar que é nos mínimos detalhes. Se você conseguir, no almoço diário, tem que tomar refrigerante todos os dias? Então, a se pessoa... for até ouvir um nutricionista, Nossa, possivelmente tem que vai tomar bater. não Já vai ficar fácil, Erasmo. Então, eu já tirei 5 reais. Porque uma latinha de refrigerante é 4,50, 5 reais. Então, esses 5 reais pode ser direcionada para a conquista do sonho. Agora, Erasmo, é uma realidade, eu acho que de muitos brasileiros. Tem gente que já está no vermelho. Sim. Como é que faz para se organizar para sair dessa bagunça? A primeira coisa, quem está no vermelho, tem muitas pessoas que estão no vermelho e se fala assim, eu não quero nem ver quanto que é esse vermelho. Qual o tamanho do buraco? Isso é muito recorrente. Quem não quer nem melhor ver, não olhar, né? quem não quer nem ver não vai pagar nunca. Então, por pior que seja a situação, ela tem que colocar, devo cheque especial, cartão de crédito, devo financiamento, 10 parcelas da televisão, 5 parcelas, tem a roupa lá na loja tal que eu estou pagando tantos. Coloca isso na sua planilha. Na sua planilha, vê qual dessas dívidas está lhe causando maiores aborrecimentos. Qual a dívida está lhe pagando mais juros? Provavelmente, as mais caras hoje são cartão de crédito, que não é pago total no vencimento, que tem que ser pago total, e cheque especial. Sem contar algumas pessoas que, infelizmente, caem na mão de agiota, pagando absurdo de agiota. Então, tem que ter prioridade de passar fome para sair deles. Porque, senão, ele vai fazer você passar fome. Então, eu sou radical de falar isso, mas é uma solução. Eu acho que é bom que você seja sincero, senhor Neto. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu mereço, seja lá um refrigerante todo dia, o sorvete, o chocolate, a cerveja, e isso pesa no orçamento, principalmente daqueles que já estão com muito apertado. Então, descubra a sua situação. Da mesma forma que eu falei que a pessoa deve conhecer o orçamento, deve conhecer as suas dívidas. E, certa vez eu fui com uma emissora de televisão para a porta do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito. E lá as pessoas chegam para olhar a situação, muitas pessoas têm o quê? Muita vergonha. Eu não quero dar entrevista de jeito nenhum para falar que eu estou endividado. E apareceu um senhor lá, um taxista, e ele estava com uma lista grande. Ele falou, não, eu quero orientação do consultor, sim, eu quero dar entrevista. E eu vi lá que a lista dele começava com banco tal, e ele estava com as dívidas caras. Ele também estava devendo R$50 um posto de gasolina que ele deu um cheque para abastecer. Então, se você não tem como começar pelas dívidas grandes, começa pelas pequenas. Assim você vai ficando motivado. Resgatei o cheque, menos um. Vai se preparando para acabar com as dívidas. Então, por quê? Porque o banco às vezes fica cobrando, fica ligando, fazendo pressão, mandando cartinha. Um outro detalhe em que as pessoas fazem pressão hoje, escreve assim, cobrança extrajudicial. O nome é feio, né? Extrajudicial. O que significa extrajudicial? Fora da justiça. Mas a pessoa entende o quando contrário. você recebe, você pensa, pronto, acabou. Aí Meu deve nome ter já- um juiz aí dentro. Então, extrajudicial, ele está fazendo pressão, mas não está na justiça ainda. Ele quer, talvez, Muitas vezes ou ele parece. queira dizer, em alguns casos é a verdade, é que não, ele sabe que na justiça, quando duas pessoas não se entendem, um juiz é um mediador para poder, Exatamente. né, julgar. Conciliar também, né? Conciliar. Ele, muitas vezes ele prefere que não chegue diante do juiz para poder fazer esse acordo. Claro. Isso que eu ia te perguntar, Erasmo, assim, já aconteceu, a gente conhece casos e às vezes até com a vida da gente. Às vezes a gente vai perdendo o controle das coisas e chega um momento que tem que declarar não dá. Por exemplo, essas questões de cartão de crédito, um dia desse a gente estava conversando
ir fazendo, já fiz várias matérias sobre isso, parece que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é dizer, olha, você quer saber? Não dou conta. Chegou, esgotou, o limite da saúde financeira, a saúde física dele está nesse limite, a saúde da vida familiar está no limite, porque ele já não dorme direito, ele não conversa com os filhos, ele não conversa com a esposa, porque está devendo o cartão de crédito, e o cartão de crédito em cima, e cobrando, e pressão ameaçando, psicológica. e dizendo. E aí um dia a gente estava conversando, e até um amigo falou assim, pô, mas se eu não pagar, vai colocar meu nome no serviço de proteção ao crédito. Eu falei, é o melhor favor que ele pode fazer para você. Nesse momento, é te proibir de fazer mais dívida. Ué. Exatamente. É um favor. Deixa ele te colocar e agradece. Tem hora que isso vale a pena mesmo? Olha, eu acho que é uma solução ruim. Você dá um calote... não é nem isso. Nós vamos chegar lá. Né? É muito importante que a gente... Eu falo que é um caminho, mas não é o melhor caminho. Mas a orientação que eu passo, Luciano, é o seguinte. A primeira coisa que a pessoa que está endividada deve fazer as contas para ela voltar a sobreviver. O que é isso? Ela recebe X. O que já está comprometido? Muitas vezes ela tem empréstimo consignado lá que pega ela na folha. Então essa, não tem como sair. Não tem negociação. Uhum. Água, luz, as coisas básicas da sua casa, alimentação... Você tem que ter para você sobreviver. Escola dos filhos, alguma coisa que você tem. Carro, gasolina. E sobrou para pagar qual? É importante que você mantenha essas sempre em dia, se possível pagando à vista. Sim. E aí, se for o caso, chega a situação, olha, não dá. Não cabe no orçamento. Agora, não faça uma coisa que as pessoas erram muito, fala assim, chegou a fatura de cartão de crédito para pagar e a pessoa não dá conta de pagar tudo. Para ela não ficar inadimplente, paga o mínimo. Ela ou paga o mínimo ou renegocia. 36. Não adianta você fazer uma renegociação da sua dívida se ela não couber no seu orçamento ou na sua planilha. Para traduzir, como se fosse assim, eu vou renegociar a dívida, eu já sei que eu faço, aí o supermercado mês que vem eu pago no cartão. Eu liberei, eu vou pegar, você me deu uma dica boa, vou pegar esses R$400 que eu ia fazer o supermercado e vou pagar no cartão. Aí eu faço o cartão. Isso significa, isso que é o famoso bola de neve, Isso né? é jogar para frente. Porque aí você libera o cartão para você gastar muito mais, né? E você vai se embolando. E sempre que você fizer uma negociação, por exemplo, do cartão de crédito, eu falo o seguinte, você foi lá, pegou um empréstimo para pagar o cartão, ou foi lá, negociou que o seu cartão vai ser pago em 10 parcelas, pega o cartão e deixa ele dentro de casa. Você não vai conseguir continuar comprando nesse cartão e ainda pagando a prestação da renegociação. Não vai conseguir. A melhor coisa então, às vezes... Já tem casos que você até pede na negociação, você já solicita. Tem algumas financeiras que já falam, olha, então o seu cartão ele não vai ser cancelado, ele vai ficar bloqueado quando você paga. Esse aí está sendo gente boa com você. Né? Tá falando. Exatamente. Então, não é ensinar as pessoas a darem calote. Não, de mas nenhuma. às vezes você tem que mostrar para a pessoa que ela tem que viver. Porque, por exemplo, um dos maiores problemas hoje de separações de casais são questões financeiras. Eu tenho feito muito palestras em empresas porque acidentes de trabalho, absenteísmo, as pessoas faltarem de trabalho, relacionamento dentro de empresa tem sido causado por descontrole financeiro. Pois é. E nesse momento né, gente? que a gente está falando aí até que a gente está tendo uma notícia ruim que o nível de desemprego está aumentando. Olha, quero alertar aquela pessoa que vai ficar desempregada. Desempregado não pode ter dívida. Não pode, não é motivo para você fazer dívida. Você tocou no negócio aqui, eu sei que eu estou falando demais, mas essa aqui eu preciso ir lá na lata. Quando a pessoa tem a ilusão, Erasmo, de ser demitida para pegar o FGTS, é o melhor caminho para ela ficar livre das dívidas. Isso é uma grande besteira, não é? Assim, eu posso estar até da vez, você vai dizer, não, dependendo da dívida vale a pena, mas eu já tive casos de amigos que deram um jeito de ser mandado embora, ou pediram até o patrão, falaram, não dá, estou devendo demais, não estou rendendo, me manda embora que eu vou pagar minhas dívidas. Eu fiquei pensando assim, não me parece a melhor solução, não. Ficar desempregado é a pior coisa que pode acontecer, né? Eu vou contar um caso bem rápido aqui que aconteceu. De uma pessoa que ela tinha um carro e ela foi trocar esse carro. Então o carro dela valeu R$9.000. Ela foi e financiou um carro de R$49.000 para pagar em 60 parcelas de mais ou menos R$1.000.
Ela pagou 27 parcelas e não aguentou pagar mais. Qual que é a solução que ela arrumou? Ela chegou para o chefe dela e pediu para ser mandada embora. Aí o chefe dela chegou e falou, mas como que eu vou te mandar embora? Você é um bom funcionário aqui, o que eu vou colocar na sua ficha que eu estou te mandando embora? Não, porque eu estou cheio de dívida. O chefe dele virou e falou assim, o Erasmo está dando palestra aqui na empresa, você quer conversar com o Erasmo? Eu fui lá, ele foi para conversar comigo e eu coloquei o orçamento dele num papel. Ele virou para mim e falou assim, Erasmo, nunca fiz isso na vida. O que eu estou gastando com o carro é mais do que o alimento que eu estou colocando em casa e já está faltando o alimento em casa. Ele mesmo decidiu ir lá e vender o carro dele. Quando ele chegou lá, a mesma loja que ele comprou o carro já falou o seguinte, eu fico com o seu carro pelo valor da dívida dele. Ele virou e falou assim, mas e os 9 mil de entrada que eu dei e as 27 parcelas que eu paguei? Os 27 mil que eu paguei. Ele falou, ó, o seu carro hoje vale 33. Mas foi uma excelente coisa para ele. Por quê? Porque a partir daquela data ia sobrar R$1.000 para ele conseguir pagar as dívidas dele e colocar comida em casa. E você salvou o emprego. e ficou no emprego. Então, abriu mão do carro. O carro é ruim. Muitas vezes a pessoa fica agarrada naquele bem. Ah, eu vou perder muito dinheiro. Mas às vezes você perde família, perde emprego por conta de ficar com aquilo ali. E as pessoas não sabem que o Luciano, carro desvaloriza, né? E eu falo o seguinte, estava errado trocar o carro de 9 mil? Não. Se ele trocasse por um carro de 20 mil, em um ano ele pagava. Se ele trocasse o carro dele por um carro de 30 mil, em 2 anos ele pagava. Ele trocou um carro por 5 vezes o valor do carro dele. Não conseguiu, perdeu. Mas foi uma excelente solução, porque ele estava com o salário liberado e não perdeu o emprego. Então, não faça isso. Pedir para ser mandado embora para pagar dívida... Somente agora, né? De jeito nenhum. A questão, então, é uma mudança mesmo de comportamento. Eu tenho até um depoimento pessoal falar que antes eu não costumava colocar as minhas contas numa planilha e eu faço isso desde o início do ano, eu estou fazendo isso. Eu estipulo, por exemplo, um valor para gastar no supermercado e eu faço exatamente, olho, põe na calculadora, faço lista de supermercado, coisa assim. A gente acha que vai no supermercado, vai colocando tudo dentro do carrinho, né? Às vezes, quando você não faz uma lista. Eu estou no caminho certo e serve até para os telespectadores. O que mais, né, que a gente pode fazer? É isso mesmo, Lorena. Estabelecer limites. O limite seu é diferente do Luciano, diferente da Cecília. Quanto que você pode gastar no supermercado? É o seu salário e as suas prioridades é que mandam. Agora, eu quero ensinar uma outra coisa para as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa fala o seguinte, eu recebo meu salário, pago as minhas contas e se sobrar alguma coisa eu guardo. E sobra? Não sobra. Em geral... Então isso está errado. Lá em casa não, mas... Como você falou em comportamento, eu quero ensinar um novo comportamento para as pessoas. As pessoas vão receber o salário, tirar no dia que recebe uma parte para o sonho e aprende a viver com o resto. Essa tirar uma parte para o sonho é aqui que você vai definir, ó, aqui é o dinheiro que eu vou trocar meu celular, aqui é o dinheiro que eu vou fazer uma viagem, aqui é que eu vou trocar meu carro, que eu vou ter minha casa, porque as pessoas estão indo nessa questão do deixa a minha vida me levar e não conseguem realizar seus sonhos. Então agora eu estou trabalhando numa forma de um aplicativo para ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, porque as pessoas não estão realizando sonhos. Dinheiro foi feito para gastar, mas foi feito também para realizar sonhos. Você está corretíssimo, continue assim e acrescente essa parcela que você vai retirar do seu orçamento no dia que você recebe para conquistar seus sonhos. Se deixar lá, você gasta, né? Se deixar lá, ele some. A gente vai fazer mais um intervalo. Eu gostei dessa dica. Então, assim, quer dizer que se eu coloco aí dessa parcela, já como se eu crio uma dívida disso que eu estou pagando, me ajuda? Você vai responder isso daqui a pouquinho. A gente está voltando depois do intervalo. Nós já estamos no terceiro bloco do nosso Palavra Cruzada sobre administração de orçamento em anos assim, um pouquinho mais puxados, como esse ano de 2015 promete ser. Para isso nós recebemos o consultor financeiro Erasmo Vieira, que nos ajudou aqui. No primeiro e segundo bloco deu dicas importantes sobre troca de carro,
financiamento imobiliário. No segundo bloco foram dicas importantes sobre a questão das dívidas, como resolver os problemas. Agora ficou sobre juntar dinheiro. Você conversando com a Lorena ali, você soltou a história do juntar dinheiro e eu lembrei assim que eu sou um dos poucos brasileiros que sonha em juntar dinheiro. Mas aí você deu uma dica que me pareceu interessante. Você atribuiu para quem não pegou o segundo bloco, o Erasmo sugeriu tirar primeiro já uma parcela, uma quantidade. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Dá aquilo ali um destino. Não estou juntando por juntar. Estou juntando para. Atribuir esse valor pode ser o estímulo que todos nós estamos precisando? É o objetivo. Guardar dinheiro é ruim. Por quê? Gostoso é gastar. Mas, se você tem um objetivo melhor, um objetivo maior, ele tem que ser... Esse objetivo tem que ser mais gostoso que a cerveja gelada, tem que ser mais gostoso que a roupa da loja, tem que ser mais gostoso por qualquer coisa que te chame a atenção ali na rua. Então, seja um carro, uma viagem, as pessoas têm que definir um objetivo. E esse objetivo tem que ser espetacular. Para quando você, no dia que você receber, por exemplo, você pode fazer uma prestação do bem. Veja bem, prestação do bem não é consórcio, título de capitalização, não é nada disso. Eu estou falando você guardar o dinheiro. Faça, por exemplo, uma poupança programada. O que é poupança programada? Todos os bancos têm. Você escolhe uma data, essa data, todo dia 10, vai debitar R$200 na minha conta. O que é essa? É um pedacinho da minha viagem para Fortaleza, por exemplo. Então, tem que ser, esse dinheiro tem que ser um pedacinho da viagem para Fortaleza, um pedacinho do meu carro, um pedacinho. Tem que atribuir. Porque guardar dinheiro é gostoso, é consumir na hora. Mas não tem que guardar. Agora eu vou fazendo as perguntas aqui. Vocês não orientam a gente sempre ter uma reservinha, assim? Tem que ter mesmo essa reservinha ou nem sempre? Eu quero ter um objetivo meu, por exemplo, ter 5 salários guardados. Quer dizer o quê? Que você pode ficar 5 meses desempregado, que você tem uma reserva financeira sem mexer com o seu acerto. 5 é um número bom. Então, um exemplo. Mas se você quiser 1, 2, 3, reserva financeira é espetacular. Principalmente porque quem tem dinheiro tem poder. Seja para comprar tudo. Seja comprar uma televisão de 10 vezes sem juros. Se você balançar o dinheiro à frente do vendedor, ele te dá um descontinho, mesmo que fosse 5%, é excelente. 7% do IPTU é excelente que as pessoas poderiam ter. E ainda há tempo, né? Não há tempo de pegar o desconto, mas há tempo de você pagar seu IPTU à vista na próximo mês e ficar o ano inteiro sem pagar. Olha que beleza. A melhor vantagem... Mas eu acho que o que o Luciano quis dizer é ter a reserva para o que vai acontecer no mês. Às vezes você foge ao seu controle, é bom você ter uma reservinha lá para isso. Do né? Outros, né? Isso, aquele outros. Às vezes acontece né? Eu até brinco assim, quando diz lá no interior, o pessoal, Deus livre guarde, você bate um carro, uma coisa assim, é bom ter uma graninha. É excelente. E eu quero lembrar que cheque especial não é reserva financeira, limite de cartão de crédito não é reserva financeira. Reserva financeira é um dinheirinho, aonde que pode começar na velha e boa poupança, não tem problema nenhum, deixa o dinheiro lá, está perdendo para a inflação, mas só quando você tem um volume maior de dinheiro que você pode buscar melhores investimentos, né? Mas a reserva financeira é espetacular. Vamos entrar você vai entrar nos investimentos? Só para finalizar a questão do crédito, do cartão de crédito especificamente, existe um valor máximo, um teto para a gente gastar aí por mês? Ótima. Na hora de negociar com o gerente, né? É ótima pergunta. Veja bem, não é o cartão de crédito que te controla. É você que controla o cartão de crédito. Você não é controlado por um pedaço de plástico. Não, ele não fica pulando lá, me usa, não tem nada disso. Não tem nada disso. As pessoas devem, o quê? Pode ter o limite, mas saiba quanto do seu orçamento você pode pagar na sua fatura de cartão de crédito. Não tem nada de errado, por exemplo, em você alimentar, comprar supermercado no cartão de crédito, mas não divida, de forma nenhuma. E essas coisas que são uso constante é para pagamento em uma parcela só. Não pode ser dividido. Agora, tome cuidado porque outro dia as pessoas falam assim, eu quero ganhar milhas para mim viajar, então eu estou centralizando todas as minhas compras no cartão de crédito. Essa pessoa chegou num ponto da fatura dela ser o valor do salário dela. E aí estava faltando para a luz, para o básico.
Ela ficou super apertada, querendo ter uma qualidade de vida melhor. Que, por exemplo, no meu mestrado eu estudei qualidade de vida e endividamento. O impacto do endividamento na qualidade de vida das pessoas. E descobri que muitas vezes no afã de ter uma qualidade de vida material melhor, aí eu quero ter um carro melhor, quero ter um apartamento melhor, quero ter uma roupa melhor, as pessoas se endividam e isso depois traz perda de qualidade de vida. Acaba com a vida, né? Agora, Erasmo, eu queria perguntar, a gente falou assim de quem não tem dinheiro, mas e quem tem dinheiro? Quem tem ali uma gordurinha já sobrando, já um dinheiro na poupança, você acha que 2015, aí com essa previsão de crescimento próximo a zero, o dólar nas alturas, você acha que é hora de investir? Quais você acha que são os melhores investimentos para esse ano? Veja bem, o investimento esse ano com a subida das taxas de juros está excelente. Quem tem dinheiro sobrando e está guardando, está sendo melhor remunerado. Vamos passo a passo. Quem não tem nada, quer começar a investir, a velha e boa poupança não tem segredo. A partir do momento que você já tem um valor melhor lá, tipo assim, 20 mil, 30 mil reais, você consegue um fundo de investimento no próprio banco que você tem conta, que vai te render um pouquinho melhor que a poupança. Então você pode. Ah, se você já tem uns 50, 100 mil reais, já tem, por exemplo, um CDB que você pode colocar, que também é no banco. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Uma outra alternativa, por enquanto eu estou falando só de coisas básicas, coisas sem arriscar, né? Tesouro direto. O que é tesouro direto? É emprestar o dinheiro para o governo. E o governo tem pago excelentes taxas. Por isso, na realidade, quando a gente investe num fundo de renda fixa, por exemplo, o banco vai e compra títulos do tesouro. Então, o governo criou essa possibilidade da gente mesmo fazer a negociação direta. Vou até fazer uma propaganda para o governo, tesourodireto.gov.br. Eu ia te falar que nesses atuais momentos, assim, não era bom a gente associar muito forte essa história de emprestar dinheiro para o governo, não. Pode dar errado. Mas a verdade é que, historicamente, o governo paga direitinho. Não tem zebra nenhuma. Ele não tem zebra, né? É bom você, então, assim, você agiotar o governo. Exatamente. Por quê? Porque ele não está planejando bem as contas, então ele está precisando de captar dinheiro, ele está pagando juro alto. Nós gostaríamos, depois nós vamos gravar, mandar uma cópia desse programa lá para o nosso ministro da Fazenda, para o Joaquim Levy, e mostrar para ele o seguinte, agora faz no governo o que a gente propôs para fazer nas famílias, tá tudo certo. Fazer os ajustes, né? Exato. Então, e aí depois tem outros investimentos, né? Mas a pessoa tem que avaliar. É hora de comprar imóvel? Bom, os imóveis subiram. Agora, parece que não estão tendo muito margem para subir mais. Então, os talvez... dados demonstram que pela primeira vez, a gente acompanha muito aqui, né, por causa do Jornal Minas, pela primeira vez os imóveis primeiro desestabilizaram. Isso. E agora, no último mês, houve uma pequena queda, mas ainda é muito pequena. Exatamente. Então, Luciano, se surgiu uma oportunidade, a oportunidade surge melhor para quem? Para quem tem dinheiro, quem tem reserva, quem poupou. Então, se um momento tiver difícil, a pessoa tiver difícil, precisando de dinheiro, provavelmente vão haver boas oportunidades de mercado para você comprar alguma coisa. Isso não é certo. Agora, vale a pena, Erasmo, vou dificultar um pouco a pergunta da Cecília aqui, para a gente simular cenários, claro. Mas, por exemplo, a pessoa ouve você falar, então o preço do imóvel está caindo. Vou vender o meu, vou guardar o dinheiro e vou tentar comprar um daqui a pouco mais barato. Chega a ser muito arriscado, dependendo dessa operação? Olha, Luciano, muitas vezes eu fui questionado, quando começou os imóveis a valorizar demais, as pessoas falam assim, você é um consultor financeiro que sabe tudo de investimento, por que você não vende o seu imóvel e aplica o seu dinheiro que você vai ganhar muito mais? Eu poderia ter feito isso, mas eu escolhi tranquilidade, eu escolhi segurança de ter o meu imóvel próprio, quietinho, guardado. Então, vai das escolhas. Eu conheço pessoas que têm dinheiro para comprar um imóvel que mora e paga aluguel nele. Por quê? Porque o dinheiro aplicado rende o valor do aluguel e ainda sobra para a pessoa viajar. E ela gosta de viajar. Então, cada pessoa é uma pessoa. Mas eu, por exemplo, Erasmo, na minha família, eu tenho meu imóvel quietinho, pago. Porque, por exemplo, muitas vezes hoje, um imóvel, por exemplo, de 300 ou 500 mil reais, o aluguel dele
talvez seja R$2.000, é menos de que 0,5%. 0,5% a poupança está dando até mais de 0,5%, né? A própria poupança. Mas você acha que esse cenário de riscos, para a gente tomar riscos, é o cenário ideal? Assim, a gente sabe que as ações estão complicadas, né? Quem pôs dinheiro na ação, por Quem exemplo. pôs na Petrobras já virou até motivo de piada. Mas você acha que é hora de tomar esses riscos? É hora de ser mais cauteloso? O que o senhor recomenda? Não, é a hora de ser cauteloso. Investimento de risco agora não. O que eu falei são investimentos sem risco e que estão com uma excelente remuneração. Por quê? Por conta da elevação da taxa Selic e das taxas de juros que o governo... de certa forma, que tem uma liquidez a qualquer momento. Você consegue resgatar. Você pode resgatar. Né? Agora o imóvel agora, não, né? Vou entrar, como você falou, como as ações caíram, eu vou entrar para o mercado de ações. Que tá mais. É risco, muito risco. E eu falo que é para entrar quem conhece o mercado e com o dinheiro que você está arriscando a perder. Eu fui atender uma pessoa que investiu em ações o dinheiro da casa dela. Para ganhar mais, para comprar uma casa melhor e acabou perdendo. Não comprou Petrobras, não. Não, ele comprou outro, mas perdeu também. Né? E uma pessoa a gente brinca triste. assim, a gente brinca, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no caso das pessoas que fizeram opção pelo FGTS, no lugar de comprar um imóvel, compraram ações, e às vezes é o dinheiro da vida. Tem um caso até agora emblemático, tá correndo nos tribunais norte-americanos, de um aposentado que está com prejuízo de quase R$1 milhão com ações. Ele pegou todo o dinheiro, acreditou na história, foi lá, pagou, comprou na época do pré-sal, que deu uma valorizada boa nas perspectivas, e aí o cenário mundial, aí a gente tem vários fatores, né? A Petrobras dá um programa, e aí vários fatores fez com que o negócio foi lá no baixo. Jogou a economia de uma vida fora. Voltando às origens nossas aqui de Minas, né? Nossas vós, mães, pais, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Né? Então, um pouquinho na poupança, um pouquinho no imóvel, um pouquinho num outro investimento, no tesouro direto. Vou ter um imóvel de aluguel que também pode estar alugado, como pode não estar. Né? Então, mas a pessoa tem um mix ali e tem uma reserva financeira. Eu falo que essa pessoa vive muito mais feliz do que quem vive endividado. Agora, só para a Petrobras, eu fiquei curioso aqui, só para a gente explicar. Eu vi um dia desse, papo assim, de botequim e tal, o pessoal conversando. Agora é a hora de comprar, porque tá baixo, que isso, a Petrobras não tem risco nenhum, não. Não é bem assim, né? A gente sabe, tem muitas empresas por aí também que a gente nunca achou que teria risco. Né? O mercado mundial tem histórias assim. Exatamente. Nós tivemos a Petrobras durante no início agora de fevereiro, em que se falou que a Graça Foster ia sair, as ações valorizaram quase 15%. Aí a Dilma... escolheu um outro presidente que não agradou o mercado. Caiu. Então, é risco. É cassino. Cassino, para você arriscar dinheiro. Então você vá sabendo. Sabendo. Depois não adianta depois ligar para cá. Porque, por exemplo, essa pessoa que entrou lá, o que ele vai achar lá dentro? A gente não tem certeza. Então... porque o cenário, é isso que você falou, acho que talvez seja muito bom, que esse mercado de ações, ele exige um determinado nível de acompanhamento, de informação, que nós, assim, mesmo jornalista, ele não tem todo esse acesso. Esses grandes investidores que fazem negócios, um dia desse um amigo, um jornalista, estava mostrando uma plataforma de acesso, como que vocês no mercado financeiro têm acesso a dados. Os dados são muito mais precisos, né? Olha, quantos navios estão agora com minério. O cara tem uma plataforma que paga caro para isso, ele tem todos os dados na mão dele. A gente ficar acompanhando pelo noticiário, você nunca sabe quem vai... Não. E eu falo o seguinte, quem vai entrar no mercado acionário, eu falo que talvez seja melhor entrar por um fundo de investimento de um próprio banco que tem ali um gestor para ficar o dia inteiro por conta, olhando todos esses indicativos aí, o que é melhor, o que é pior, porque o objetivo dele é ganhar dinheiro. Então ele vai ficar o dia inteiro tentando alavancar seu dinheiro. Você vai pagar por isso, tem a taxa de administração. Qual é a taxa boa? Gostei. Taxa de administração que eu falo em fundos de ações normalmente eles são um pouquinho mais caros, mas se você vai colocar num fundo de investimento, que essa taxa esteja bem próxima a 1% de taxa de administração, que aí o rendimento é melhor. Não adianta você querer colocar num fundo, por exemplo, que
a taxa de administração é 4% e você está concorrendo a carro, está concorrendo a apartamento, mas ele está rendendo menos que a poupança. Então, cuidado. Essa história, eu acho que ficou uma boa dica, né, gente? Porque qualquer coisa que o banco te vende, e ele fala que para valer a pena ele está te oferecendo, você corre o risco de ganhar um carro e um apartamento, é melhor você já... Ou falar, o Erasmo falou para fugir, que é fria, né? Isso. Agora, Erasmo, então, aproveitar aqui que a gente está acabando, essa perspectiva aí de apertar os cintos, você acha que ela é duradoura? Você acha que a gente é melhor acostumar com essa vida aí mesmo, de contar nosso dinheirinho, ou quem sabe ter uma perspectiva melhor aí para o futuro? Olha, eu falo que você deve se preparar para qualquer momento, seja um momento ruim ou um momento bom. Quem sobrevive melhor, quem vive melhor, é quem está com as finanças organizadas. Então, esse é um principal foco, viver feliz com dinheiro. Pois é, essa frase é ótima para encerrar o programa. Gente, o tempo correu. Muito obrigado, Lorena. Obrigado, Cecília. Obrigado você também pela companhia. Obrigado, Erasmo, mais uma vez. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.